Análise política com Orion Teixeira. Olá, Orion, muito bom dia para você. Bom dia, Luciana, Lucas, Murilo e ouvintes, espectadores da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Prazer sempre todo nosso, viu, Orion? Bom, Orion, a gente já fala do ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, que está liderando uma influência eleitoral aqui na capital, mas diz que não tem obrigações partidárias não, né? O que isso significa? Ô, Luciana, as pesquisas estão saindo todos os dias, né? Ontem saiu do Datatempo e amanhã vai sair a do outro Instituto Mineiro, o Quest. Em ambas as pesquisas, são medidas quais seriam as maiores influências eleitorais deste ano, quais líderes devem transferir mais votos para seus candidatos. Nos dois casos, as mesmas lideranças, nas duas pesquisas, aparecem como protagonistas, mas com índices distintos. No caso do Datatempo, Lula e Bolsonaro aparecem empatados tecnicamente na capacidade de influenciar o resultado da eleição, refletindo aí a polarização política e ideológica nacional. Bolsonaro pode influenciar, por exemplo, 26,9% dos eleitores e Lula 24,8%, para uma margem de erro aí de 2,83 pontos, ou seja, empate que pode neutralizar o apoio de um e de outro. Depois vem Alexandre Calil, o ex-prefeito de Belo Horizonte, com 18%, e o governador Romeu Zema com 15%, como influenciadores eleitorais. Já o Quest sairá amanhã dizendo que Calil é o maior influenciador, com 32%. Depois, Bolsonaro com 28%, Zema com 25% e Lula com 23%. Eu acompanhei ontem, Luciano, e até participei com uma pergunta da estreia do podcast do canal Exclusive do Jader Khalid, que abriu a série com o ex-prefeito Alexandre Calil. Eu perguntei a Calil por que o apoio dele ao prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, não seria automático e natural, quase que inquestionável, né? Já que eles são do mesmo partido, o PSD, e que esse partido tem já um pré-candidato que vem a ser o ex-secretário, o ex-vice de Calil, que é o Fouad Noman, que o sucedeu na prefeitura. Ele disse, com todas as letras, Luciana, que não tem obrigação partidária de apoiar Fouad Noman e que está livre na campanha para resolver o que fazer. Afirmou ainda que o prefeito Fouad e outras lideranças do PSD não apoiaram sua candidatura a governador em 2022, o que o deixa ainda mais à vontade para pensar e escolher o seu próprio futuro. A questão é saber o que Calil, que tem essa liderança na capital, e seu problema hoje é conquistar o interior mineiro para uma eventual disputa para governador em 2026, caso venha a ser candidato. Então, por outro lado, ser um bom puxador de votos e ficar fora do jogo da eleição em Belo Horizonte deste ano pode comprometer seu futuro. Então, voltando aqui à polarização entre bolsonaristas e lulistas, o desafio do atual prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, é virar a pauta da eleição, impedindo que o debate estéril da briga nacional tome conta da disputa aqui em Belo Horizonte, das atenções, e focar nos assuntos locais que interessam a quem vive nessa cidade. Muito bem, Orion, você citou pesquisas, né? Ainda falando em pesquisas, saíram novas pesquisas e com novos cenários, né? Dá pra gente fazer aí uma leitura do que a gente pode esperar então para os próximos cenários? Pois é, essas mesmas pesquisas, Luciana, tentam antecipar o futuro, mas não conseguem enxergar muita coisa. A própria pesquisa do Datatempo, por exemplo, diz que mais de 70% dos eleitores de Belo Horizonte não sabe ainda em quem votar. E o eleitor está sendo sábio nesse momento aí, porque os partidos não definiram quais desses pré-candidatos serão candidatos. Diante disso, na hora das pesquisas, é preciso tentar apurar aí quem são os possíveis candidatos. Por exemplo, o ex-deputado João Leite, do PSDB, foi apontado como um dos favoritos na disputa para prefeito de Belo Horizonte, sendo que ele não será candidato, ele mesmo diz isso, diante do momento político que vive, do que já viveu. Então ele já disputou 3 eleições para prefeito em Belo Horizonte, não obteve êxito, tentou se reeleger deputado estadual e também não conseguiu. Então ele está recebendo convites até para ser candidato a vice de um ou de outro,
mas não está nem mais atendendo os contatos telefônicos com essas demandas aí, não. O deputado Mauro Tramonte, do Republicanos, por exemplo, é um dos mais populares, quer ser candidato, mas depende de seu partido, que ainda está conversando com outras forças políticas, especialmente os aliados de Fouad Noman. Então, essa indefinição, Luciana, ela dificulta a compreensão dos futuros candidatos, quem serão eles? E mais ainda, do futuro prefeito de Belo Horizonte. É preciso lembrar, já falamos isso aqui, sobre isso aqui, tanto quanto é importante o apoio de um presidente da República, ou do ex-presidente, ou de Calil, ou de Zema, é ter o apoio político e partidário do presidente do partido seu. Ele tem a chave do cofre para liberar ou não o fundo partidário. Porque algum presidente de partido vai torrar aqui em Belo Horizonte 10, 15 milhões, 20 milhões de reais para um candidato que ele, de repente, sabe que não teria chances? É uma pergunta que eu deixo para vocês aí também, para o Murilo, o Lucas e você, Luciana. A gente vai aguardar, viu, Orion? Vamos deixar também esse questionamento para os nossos ouvintes. Combinado, então? Combinado. Quem quer saber mais, pode consultar meu blog aí no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos, façamos aí um bom dia.